Olá pessoal, hoje a gente vai ter uma aula de distribuição eletrônica. E o que é uma distribuição eletrônica? Nós vamos distribuir os elétrons de um átomo, determinado átomo, em seus determinados níveis de energia, em ordem crescente de energia. E a criação desse diagrama por Linus-Pauling, ele representa exatamente essa ordem de energia, do orbital menos energético para o mais energético, sendo assim o mais distante aí do núcleo, ok? Então, segue essa ordem, onde o primeiro nível aqui, o primeiro quântico principal, 1, está a primeira camada, camada K. A gente tem um total de 7 camadas, assim como a gente tem na tabela periódica, e a gente distribui esses elétrons conforme cada nível a gente vai passando aqui. O preenchimento da eletrosfera pelos elétrons em subníveis obedece à ordem crescente de energia definida pelo diagrama de Linus-Pauling. Então, de menor energia, como eu falei, é um S, e o de maior energia vai ser o último orbital ali que a gente vai preencher. Levando em consideração que cada subnível a gente vai ter uma quantidade de orbitais e uma quantidade de elétrons máximos que eu posso ter por orbital. Foi determinado que cada orbital ele pode conter no máximo 2 elétrons. E esses elétrons eles precisam ter spins contrários. Tá? Imagina um elétron com carga negativa e ele é obrigado a dividir um espaço pequeno ali com outro elétron também de carga negativa. Eles não gostam de ficar juntos porque as cargas iguais elas tendem a se repelir. Então, a gente sempre representa os elétrons como setas, indicando direções opostas, nesse caso o spin contrário, certo? Então, no mesmo orbital, a gente sempre coloca um elétron para cima e um elétron para baixo, indicando esse spin. No caso, o orbital S ele é formado por o subnível S formado por apenas um orbital, o subnível P é formado por 3 orbitais, isso se dá por conta do orbital P ele ter 3 direções, né? Quando a gente imagina esse orbital em 3D, a gente vai ter uma visão dele no eixo X, aqui, eixo X, a gente vai ter uma visão dele no eixo Y, deixa eu colocar por aqui, uma visão desse mesmo orbital no eixo Y, tá? E outra no eixo X. Ok? Eixo X, Y e Z. Sendo assim, cada orbital desse representa uma direção aí no espaço tridimensional. Aí depois vai complicando um pouquinho mais com outras possibilidades de orbitais. Aí no subnível D, eu vou ter 5 orbitais, 5 possibilidades. No orbital F, eu vou ter 7 orbitais, 7 possibilidades. Então, cada orbital cabendo 2 elétrons, eu vou ter aí um aumento de elétrons por subnível. No primeiro, eu vou ter 2 elétrons no máximo. No subnível P, eu vou ter 6 elétrons no máximo. Subnível D, 10 elétrons. E subnível F, 14 elétrons. E a forma correta de fazer a distribuição eletrônica é seguindo esse zigue-zague aí. A gente sempre começa de cima, começando pelo S1, um S2, na verdade, né? Que cabem 2 elétrons, 6, 10 e 14. A gente começa com S2, 2S2, volta, 2P6, 3S2, e assim fazendo esse zigue-zague até chegar no final. Professor, por que a gente tem essa ordem aqui das camadas, né? A gente sempre fala, foi decorado aqui na camada K, a gente só consegue colocar 2 elétrons, na camada L, 8 elétrons. Então, é exatamente a quantidade de elétrons que eu tenho por subnível. Como na camada K eu só tenho subnível
um S2, eu só vou ter no máximo 2 elétrons. Na camada L, eu já tenho S2S2, 2P6. Então, o máximo vai ser 8. Okay? E assim sucessivamente. E a soma desses valores aqui vai dar exatamente 118, que é o valor aí, o número atômico do organesso, que foi o último elemento da tabela periódica descoberto recentemente. Então, essa quantidade aí, essa distribuição eletrônica, ela é uma limitação da tabela atual. Se amanhã, por exemplo, encontrar o elemento 119, eu terei que acrescentar mais um subnível aí na tabela periódica. Na tabela periódica não, perdão. Vou ter que acrescentar mais um subnível nessa distribuição eletrônica. Ok? Por isso que tem os espaços aí vazios, né? Que são possíveis ainda de ser preenchidos quando a gente descobrir outros elementos químicos. Na distribuição eletrônica, a gente precisa seguir duas regrinhas básicas. A primeira é o princípio da exclusão de Pauling, que diz que no orbital existe no máximo 2 elétrons com spins opostos, spins contrários. Então, como eu falei, spin é exatamente o sentido do meu elétron. Imagina que eu tenho 2 elétrons girando em uma órbita em torno do meu núcleo. Eu vou ter, então, um girando no sentido horário e o outro girando no sentido anti-horário. Okay? E a gente representa com spin um valor aqui de mais meio, menos meio. Visualmente, a gente coloca os elétrons para cima e para baixo, certo? Seria essa a representação do mais meio e menos meio. Então, no primeiro orbital, um S2, no subnível coloco um S2 e coloco no orbital 2 elétrons, um para cima e para baixo. Depois 2 S2, um para cima e para baixo. Quando eu chego no 2P4, eu tenho um total de 4 orbitais. Tá? 4 orbitais, deixa eu apagar aqui rapidinho. Três orbitais, na verdade, né? O orbital X, Y e Z. Okay? E um total de 4 elétrons. Então, como é que eu posso fazer essa distribuição? O ideal é que todos os elétrons, todos os orbitais tenham a mesma quantidade de elétrons, como aqui no caso do hidrogênio. Todo mundo tem um elétron ali no orbital e todos os orbitais têm a mesma energia. Mas como a gente tem 4 elétrons, a gente precisa começar a distribuir de um por um, né? Coloca no primeiro um elétron, vai para o segundo outro elétron, terceiro outro elétron. Ficou faltando mais elétron para ser distribuído, a gente retorna e continua preenchendo. Então chegou aqui totalizando 4 elétrons. Essa é a forma correta de distribuir esses elétrons. Os orbitais do mesmo subnível são preenchidos de modo que se obtenha maior número possível de elétrons isolados. Então, foi isso que eu acabei de fazer. Usando a mesma ideia de que o elétron ele não gosta de ficar junto de outro por terem a mesma carga, cargas iguais gostam de se repelir, se afastar, né? Então, o ideal é que a gente comece a distribuir um elétron por orbital. Se tiver necessidade, a gente volta e continua preenchendo de um por um. Mas o ideal é que eles sejam afastados sempre que possível. Já que a gente vê um exemplo da distribuição eletrônica do átomo de ferro. O elemento ferro tem 26 elétrons e a gente começa a distribuir dessa maneira, seguindo a ordem aqui na distribuição de Linus-Pauling, diagrama de Linus-Pauling. Então vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Ué, professor, por que eu parei aqui em 3d6? Por que eu não coloquei 3d10, que é o máximo que o orbital subnível D consegue suportar? Porque a gente precisa ficar atento à quantidade de elétrons que a gente precisa distribuir. Se eu só preciso distribuir 26 elétrons, já foi
feito isso, né? A gente tem na primeira parte aqui 10 elétrons, depois mais 10 e finalmente 6 elétrons, que era o que restava. A gente só precisa distribuir 26, então é isso. O meu subnível, ele pode ter uma quantidade menor do que ele suporta. Eu não posso ultrapassar o valor máximo, que é 10. Eu posso colocar um pouco a menos, se é só essa quantidade que a gente tem de elétrons. Okay? Então, a distribuição fica dessa maneira, como a gente tinha colocado. No caso de íons, é necessário sempre a gente começar distribuindo os elétrons de um átomo neutro, como a gente fez primeiro ali com o ferro, que é esse exemplo aqui. Em cada camada a gente vai ter a quantidade de elétrons, né? Na camada K, que a gente vê pelo número, né? O primeiro número aqui, número 1, é a camada K. O número 2, camada L. O número 3, incluindo esse carinha aqui, tem um total de 14 elétrons. E na camada N, que é o número 4, tem 2 elétrons. Então, quando a gente tira elétron ou coloca elétron, quando a gente está tratando de íon, certo? A gente sempre vai tirar ou colocar elétron na última camada. A ordem do Linus Pauling está em ordem de energia, mas não está em ordem de distância do núcleo, digamos assim, certo? Então, a camada mais afastada do núcleo é a camada N, e nesse caso, está aqui descrita como 4s2. Então, se a gente precisa perder 2 elétrons para formar o íon ferro 2+, a gente vai tirar necessariamente a camada mais externa, que é a camada N. Então, vai embora 4s2 e a minha distribuição eletrônica vai ficar dessa maneira. Ok? Vamos para os exercícios. O zinco é essencial para o metabolismo de proteínas e mais de 100 enzimas. A deficiência de zinco 2+, causa problemas de crescimento, apatia, cansaço, amnésia, perda de apetite, aumento do tempo de cicatrização de ferimentos, que pode ser sanado com uma alimentação adequada ou pela ingestão de comprimidos que contêm óxido de zinco. Sabendo que o zinco apresenta número atômico igual a 30, indica a distribuição eletrônica desse íon em subníveis de energia. Então, a gente tem aqui a distribuição do íon. A primeira coisa que eu preciso fazer é fazer a distribuição eletrônica do átomo, contendo ali 30 elétrons. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Então, a gente tem aqui a distribuição eletrônica em nível de energia. Okay? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer agora é excluir os elétrons que eu estou tirando aqui. Se eu preciso formar o íon 2+, ele vai perder 2 elétrons. Esses 2 elétrons vão vir da camada mais externa, que nesse caso é a 4s2. Então, a distribuição eletrônica do íon de zinco, 2+, vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Okay? Os níveis que ficaram aqui, as camadas, camada K, com 2 elétrons, a camada L, com 8 elétrons, e a camada M, com 18 elétrons. Okay? Essa aqui é a distribuição do íon de zinco. Considere as afirmações abaixo. Em um subnível D, há 7 orbitais. Na verdade, no subnível D, existem 5 orbitais. Okay? E vai ser falso. Em um subnível P, há 3 orbitais. Verdadeiro. Subnível P, nós temos 3 orbitais. Em um orbital S, cabem 2 elétrons. O orbital S é formado por apenas uma caixinha dessa, apenas um orbital. Então,
Então, eu vou precisar colocar um elétron para cima e outro elétron para baixo. Esse é o máximo que ele vai conseguir suportar. Verdadeiro. O orbital P, ele tem um total de 6 elétrons. Cabem 6 elétrons. Vamos ver. A gente tem 3 orbitais. Vamos preencher primeiro todos os elétrons para cima. E depois todos os elétrons para baixo. Total de 6 elétrons, também verdadeiro. A resposta correta dessa questão é a letra D. Apenas o número 2, 3 e 4 são corretos. Faça a distribuição eletrônica em subníveis de energia. Subníveis de energia para esses átomos aqui, não vou fazer todos hoje, depois vocês tentem os outros aí. Mas eu vou dar o primeiro exemplo do oxigênio. Vai ser 1S2, 2S2, 2P4. A gente tem a distribuição aqui de 8 elétrons. A primeira camada é a camada K e a segunda camada é a camada M. Nesse caso, a gente também pode simplificar essa distribuição eletrônica. Isso é muito eficiente quando a gente está falando de átomos com um número maior de elétrons para serem distribuídos. Geralmente, a gente sempre coloca o átomo de gás nobre antes desse elemento. Se a gente vai voltar lá na tabela periódica, e o átomo que vem antes, o gás nobre que vem antes do oxigênio, é o hélio. Então, o hélio ele vai ser a referência aqui do 1S2. E a gente só completa com o que vai faltar aqui, que é o 2S2, 2P4. Okay? Essa seria a distribuição condensada. Um outro exemplo aqui. Bromo, a gente tem 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Tá? A gente monta 30 elétrons aqui e 4P5 fica orbital quase preenchido, né? O valor mínimo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, as camadas, né? Camada K, camada L, a camada M, junto com 3 aqui, e a camada N, começando com o número 4. Ok? O que a gente pode fazer para simplificar isso aqui? O átomo de gás nobre que vem antes do bromo é o argônio. E se você notar, o argônio ele tem número atômico igual a 18. Tá? Então, a gente pode substituir aqui o argônio com essa quantidade por causa dos 18 elétrons que ele tem ali. Então, essa parte toda representa o argônio. Então, nós podemos representar isso aqui como argônio em colchete, só continuar a distribuição aqui dos elétrons que faltam. Ok? Essa seria a forma condensada. Um átomo neutro apresenta número atômico igual a 37 em relação a esse átomo mostra. Vou começar pela letra B, para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Primeiro, a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia de subníveis. É a distribuição que o Linus Pauling usa. Então, 37 elétrons, a gente vai começar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 4S1, total de 37 elétrons. Essa é a distribuição em níveis de energia, ordem crescente de energia. Certo? Então, do maior para o menor aqui em energia. Só que na letra A, ele pede para fazer a distribuição em camadas. A gente vai ver aqui, separar cada um por camada. A camada K, ela tem 2 elétrons, que é a camada, primeiro aqui, estando o número 1 na frente. Camada L,
A gente vai seguir aqui, todos começam com o número 2, 8 elétrons. Camada M, número 3, a gente tem aqui 18 elétrons. Camada N, número 4, a gente tem um total aqui de 9 elétrons. 2, 6, 9 elétrons. Então, essa seria a distribuição eletrônica em camadas. Ok? A distribuição eletrônica correta do átomo de ferro em camadas é, de novo, a palavra aqui vai definir o que a gente está querendo representar. Ferro, ele não está querendo que a distribuição seja em nível de energia, em ordem crescente de energia. Ele quer que represente em camadas. Então, a representação da distribuição em nível de energia seria um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, aqui a gente tem 20 já, né? Falta 6 elétrons. Finalizou. Ou seja, essa distribuição aqui da letra A é a distribuição em ordem crescente de energia, mas ele quer em camadas. Como é que a gente vai fazer em camadas? Esse primeiro aqui vai ser a camada K, esses aqui, camada L, número 3, camada M, e o número 4, camada M, ou seja, camada K vai ter 2 elétrons, camada L, 8 elétrons, camada M, 8 mais 6, 14 elétrons, e camada N, 2 elétrons. Então, a forma da distribuição em camadas seria essa aqui, que condiz com a letra D. Aqui, K, 2 elétrons, L, 8 elétrons, M, 14 e N, 2 elétrons. Ok? A gente encerra nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.